Solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Carlos Lopes, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a verificação de quórum da nossa sessão. Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lio da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vereador Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Rong. Vereador Francisco Maci Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduíx Ferreira Martins. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Paulo Tavares Furlan. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereador Aldete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Samu Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Tudo bem? Sadal, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado. Treze dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 13 vereadores enquanto-se presente. A quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis independente de deliberação. Anotar a presença, senhor presidente, do vereador Rubens Benedito Fernandes. Anotada a presença, senhor presidente. Papéis independentes de deliberação. Secretaria de Estado dos Negócios de Segurança Pública. Polícia Civil do Estado de São Paulo. São Paulo, Delegacia Geral de Polícia. Ofício 54/2015. GEM. Comunica o recebimento de trabalho de membro da edilidade e agradece seus aplausos e congratulações manifestados pela Casa. À disposição dos senhores vereadores. Instituto da Previdência Municipal, IPREM, ofício 112/2015. Caminha a resposta ao requerimento 21/2015, de autoria do vereador Protássio Ribeiro Nogueira. À disposição dos senhores vereadores. Solicito ao presidente secretário ter a presença do novo vereador Emerson do Posto de Saúde. Anotada a presença do vereador Emerson Rong, do Posto de Saúde. Tesouraria da Câmara. Encaminha os balancetes financeiros relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. À disposição dos senhores vereadores. Essa BESP. Retificando o ofício 102/2015, de autoria da Sabesp, empresa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. À disposição dos senhores vereadores. Tesouraria da Câmara. Encaminha os balancetes financeiros relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2015. À disposição dos senhores vereadores. Comissão Especial de Vereadores, SEV, resolução 18/14. Encaminha para o conhecimento dos senhores vereadores o relatório final dos trabalhos envolvidos. À disposição dos senhores vereadores, enquanto-se na mesa dos trabalhos. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de Lei 41/2015, de autoria do presidente da Câmara, vereador Antônio Lino da Silva, PSD, que diz... Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. E também do segundo secretário, vereador Furlan. Anotada a presença do vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Também anotada a presença do vereador Marcos Furlan. O que é esse aqui? Projeto de lei que insere o artigo 68A e 68B na Lei 4.834, 18 de novembro de 98, que dispõe sobre o serviço de transporte coletivo de passageiros, estabelecendo normas e outorga por concessão e da outras providências no âmbito do município de Mogi das Cruzes. De autoria do presidente desta Casa.
Consulta plenária, se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 41/2015, de autoria deste vereador. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar... Palavra pela ordem do vereador Eduígues Ferreira Martins. Gostaria que Vossa Excelência consignasse a presença... Solicito ao primeiro secretário consignar a presença do novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário está considerado objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Anotada a presença do vereador Eduígues Ferreira Martins. Projeto de lei 42/2015, que altera a alteração de denominação de próprio público, de autoria do vereador Taubaté Guimarães, vereador PMDB. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do novo vereador Pedro Hideki Komura. Anotada a presença do senhor vice-presidente desta casa, o vereador Pedro Komura. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, justificativa ao projeto de lei número 42, projeto de lei número 42/2015. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário está considerado objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de decreto legislativo 09/2015 dispõe sobre a criação da Frente Parlamentar pela Reforma Política, com participação popular e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Caio Cunha, vereador PV. É projeto de decreto legislativo. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de decreto legislativo número 9/2015, de autoria do nobre vereador Caio Cunha. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação e encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Posso falar, presidente? A palavra, o autor da propositura. Bom, presidente, eu tive a iniciativa de apresentar esse projeto de decreto legislativo a fim de montar uma frente parlamentar para que todos os vereadores pudessem, de uma forma organizada, começar a discutir o que, na verdade, a gente já tem feito aqui nesse plenário sobre o tema de reforma política. Né? Nós estamos em um momento super importante, né? Onde as pessoas, elas de fato estão se movimentando e se mobilizando para uma mudança no cenário político atual do nosso país e a importância de que a Câmara Municipal, assim como tantas outras entidades e da sociedade civil, participem de uma discussão para que saia uma resposta daqui de Mogi das Cruzes, aqui dessa casa legislativa, para Brasília, onde está sendo feito já as discussões sobre a reforma política. Então, presidente, ele foi colocado em votação já, presidente? Já votou? Já votou. Já? Bom, então foi aprovada a deliberação. Deliberou. E agora vai para as comissões. Eu agradeço que todos os vereadores aprovaram pela deliberação, né? E peço a gentileza, já que é um tema muito importante, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país, eu pediria a gentileza que as comissões, né, pertinentes, elas pudessem ainda tratar com uma maior agilidade para que a frente parlamentar possa já iniciar os trabalhos já no decorrer das próximas semanas. Obrigado, presidente. Eu acho importante essa matéria e até pedir aos colegas vereadores para se empenhar nesse assunto, se for necessário, ver quem está na comissão em Brasília para a gente começar a discutir, porque o assunto se torna nacional, mas só envolve os deputados federais e senadores. As câmaras estaduais e as câmaras municipais são as últimas a saber. Nunca tem interferência de nenhum dos senhores vereadores. É importante essa matéria que Vossa Excelência está colocando em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Projeto de resolução número 04/2015. Pela ordem. Vossa Excelência, ordem. nessa matéria, está com a palavra. Não, pela ordem, é um assunto... Pela ordem, então, Vossa Excelência está com a palavra para levantar a questão de ordem. Presidente, é o seguinte, porque eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu precisava, pode ser que na hora do expediente eu não esteja aqui. Amanhã, dia 25, a Comissão de Saúde convocou a secretária e todo o pessoal da Secretaria
de assistência social. Porque, como nós fazemos parte, a Comissão de Saúde faz parte, a Comissão de Saúde e Assistência Social, nós sempre trazemos aqui a Comissão de Saúde para cada 4 meses, para eles prestarem contas do que é feito na Secretaria da Saúde. E a Comissão de Saúde tomou a decisão também de fazer essa convocação amanhã para a Comissão de Assistência Social, e cada 3 meses ou cada 4 meses nós estamos combinando para poder fazer com que eles venham também a esta casa fazer a prestação de contas da Secretaria de Assistência Social. Porque muitos dos senhores vereadores desconhecem uma infinidade de coisas que são feitas dentro da Secretaria de Assistência Social. E nós precisamos saber, vereador Taubaté, como que é escolhido uma entidade para tomar conta de uma creche, uma infinidade de outras coisas que precisam ser discutidas, aquilo que eles precisam de assistência social na cidade de Mogi das Cruzes. Então, nós fizemos essa convocação e amanhã eu queria convidar os vereadores às 10h30 da manhã para que a gente pudesse estar junto nesta reunião com a Secretaria de Assistência Social. Era só, meu presidente, muito obrigado. Desculpa, senhor presidente. Comunicado. Vai ser na sala do... Na sala Sérgio Nogueira. Sérgio Nogueira. Mas Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, O assunto a primeira é relevante o senhor assunto. presidente, conversei com o vereador Chico, eu acho importantíssimo essa convocação que o vereador Chico Bezerra fez. Até, senhor presidente, para situar a Câmara Municipal, senhor presidente, em certos pedidos de informação feitos à administração municipal. Eu acho que o vereador Chico foi muito coerente quando ele convocou aqui, entendeu? De forma tácita, entendeu? O pessoal da Secretaria de Assistência Social. Porque, vereador Taubaté, não pode ficar no ar, em hipótese nenhuma, senhor presidente. Se deve o cidadão passar pela Câmara Municipal, buscar informação aqui, ou se pede lá, colar. Esse é o tipo de situação, senhor presidente, que não pode acontecer. Então, eu acho que o vereador Chico, com toda a história dele, com toda a representatividade que tem pela sua história política, esse tipo de situação, vereador Chico, eu faço questão de estar presente amanhã aqui, amanhã às 10h30. Eu acho que a presidência dessa casa tem que estar aqui amanhã para mostrar, senhor presidente, que a Câmara Municipal sabe muito bem os seus trabalhos, os seus deveres, entendeu, senhor presidente? Acho que isso precisa ficar bem esclarecido amanhã. Obrigado. E quero deixar bem claro que eu acho que até na fala do vereador Chico Bezerra, se assim eu posso chamá-lo, é uma reunião de trabalho e de esclarecimento dos fatos e o que acontece na cidade. Isso é importantíssimo. Vamos lá. O vereador Carlos Evaristo queria fazer uso da palavra. Sobre o mesmo assunto, senhor presidente, eu queria, na verdade, vereador Chico, fazer coro com Vossa Excelência, né? E devo estar aí com Vossa Excelência também, porque eu acho que tem algumas coisas que acontecem na cidade, inclusive alguns questionamentos que nós precisamos fazer amanhã, já que eles estarão aqui, com relação ao número de moradores de rua, como vem aumentando na cidade, e na gestão anterior de outro secretário, estava sendo feito um trabalho nesse sentido. E hoje, pedinte, morador de rua, não existe um trabalho nesse sentido. A Secretaria de Assistência Social parece que cruzou os braços para isso. Então, acho que nós temos que, amanhã, conversar com eles mesmo e fazer algumas perguntas importantes. Eu tenho algumas importantes para fazer também, vereador Chico. Obrigado. Até bom essa fala do vereador Evaristo, porque, segundo a informação que eu tenho, eles têm um trabalho muito forte nesse sentido, é que falta a divulgação do assunto. É que muitas vezes é pego de surpresa, por isso que é bom. Mas é o que a gente vê nas ruas, sim, sim, senhor presidente, está realmente... É que a legislação impede de muitas coisas, por isso que é bom amanhã na reunião o esclarecimento. Exatamente. Anotar a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Continuando, projeto independente de deliberação. Projeto de resolução 04/2015, de autoria do vereador Jean Lopes. Altera o artigo 1º da resolução 24/2015
19 de março de 2015, que dispõe sobre a constituição de comissão especial de vereadores e da outras providências. Coloco, consulta o plenário, considera objeto de deliberação, projeto de resolução número 4/2015, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Moção número 17/2015 é de conhecimento público a existência do programa Dose Certa, do Governo do Estado de São Paulo, que oferece à população a distribuição de remédios gratuitamente. A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes apela ao excelentíssimo senhor governador Geraldo Alckmin, ao excelentíssimo senhor secretário de Saúde, Davi Everson Wipp, para que seja realizado estudo visando instalar no Terminal Central de Mogi das Cruzes uma unidade do programa Dose Certa. Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 18 de março de 2015. Vereador Marcos Furlan, PV. Coloco em discussão a moção de número 17/2015, de autoria do vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se cotam. Está aprovada. Proposições publicadas, indicações de números 206/2015 a 240/2015, de autoria dos senhores vereadores. Coloco as indicações de número 206/2015 a 216 dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se cotam. Está aprovadas. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado do expediente, o primeiro vereador inscrito para fazer uso da palavra é o nobre vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, meu caro presidente Lino. Colegas vereadores, vereadoras, povo que nos acompanha pela internet, boa tarde a todos. Peço inicialmente desculpas a todos e a todas pela dificuldade ainda para me expressar, em razão de uma cirurgia que foi submetida quinta-feira última. E por mais que os médicos tivessem sugerido um repouso, pelo menos 10 dias, não me contive, caros colegas vereadores, em dizer, e para isso me comprometi com a pessoa que me visitou no final de semana, fiquei surpreso com essa visita, e só soube da cirurgia, aliás, acho que nem eu mesmo sabia, porque evitei que os amigos tomassem conhecimento, porque já sabia que o repouso era exigido pelos médicos. Mas, durante a visita, que fiquei muito surpreso e agradecido, disse ao empresário, e durante os nossos 20, 30 minutos máximo de conversa, da minha alegria dele estar presente em minha casa, demonstrando tanta cordialidade que jamais eu poderia imaginar. No final da conversa, ele me disse: Taubaté, eu na minha empresa, você vereador, no meio político, deve ser pior ainda do que entre os empresários. Quantas surpresas a gente tem. Tristes. Porque tem colegas meus, que certamente deve ter político, e acham que são espertos. E são espertos para sempre. Sempre. Isso acontece em todo o meio. Mas se esquecem de que a mentira tem perna curta. E é por isso que a verdade a alcança. E com essas palavras, ele deixou a minha casa.
Não entendi nada e continuo entendendo. Ainda falei para ele, olha, me acompanha pela TV terça-feira que eu vou estar lá e vou dizer que você disse. Só não posso falar o seu nome. Ele falou, tudo bem, fica à vontade. Mas, olha, é interessante, eu já vi tanto falar disso, mas jamais eu poderia imaginar que no meio empresarial pudesse ter essa surpresa. Para mim foi uma surpresa, né? Não só a visita dele, como aquilo que ele disse. Eu ainda estou guardando entre meus poucos neurônios, pouca massa encefálica cinzenta, que é aquela detentora dos SABs, por exemplo, o vereador Olímpio tem muito, o vereador Mauro também, o vereador Lino, tem massa cinzenta à vontade. Mas, senhor presidente, o motivo da minha fala não é essa, apenas foi um introito. Um introito para dizer a vocês, aos colegas vereadores, a surpresa que vem ao final da fala do ex-presidente Collor, do senador Collor, feito no Senado Federal. Atente para uma surpresa que para mim não é tanto, porque convivi no mundo forense por muitos e muitos anos. Mas o que o ex-presidente Collor falou retrata a realidade brasileira. Infelizmente, e nós também estamos sujeitos a esses desmandos, a essa inconsequência que ele cita aqui nesse trabalho, na sua fala. Aliás, atenção que eu peço aos colegas vereadores, vocês vão ficar surpresos na primeira parte da fala do senador Fernando Collor. Diz o senador, a contínua disputa entre instituições relevantes do Estado por espaço de atuação com impacto midiático e a ânsia de alguns membros do Ministério Público e de defensores públicos de mostrar musculação capaz de interferir na governança, com evidente busca de prestígio que os valoriza para as reivindicações de classe. Tem o potencial de enfraquecer, sobremodo, a capacidade de ação da administração pública na execução de políticas necessárias para o desenvolvimento do país. Veja bem, meus colegas, prossegue a fala do senador Collor. Repito, preste atenção ao final, vocês vão ficar surpresos. Quem disse isso? Não que o Ministério Público não deva exercer seu controle de legalidade sobre as ações da administração. Deve fazê-lo, porém, sem perder a disposição ao diálogo, à parceria, sem querer reivindicar justiceiramente um monopólio do espírito público que não lhe pertence. Não deve, com seu controle, inviabilizar escolhas políticas e bloquear sua execução, mas garantir qualidade e eficiência no processo e no resultado dentro do marco legal existente. É importante que o Ministério Público, ao invés de confrontar com as instâncias políticas ou de formulação política, reconheça a legitimidade do processo político e busque apoiá-lo. Quando se recusa a fazer parte desse processo, muitas vezes, por vê-lo como intrinsecamente viciado, outras vezes, porque o confronto eleva seu cacife de risco, passa a se conduzir no mundo à parte que privilegia a instância da decisão burocrática como a mais pura e menos contaminada. A rejeição do político, entretanto, é autoritária. É a rejeição também da democracia como forma de governo, em que decisões sobre o que é melhor para o coletivo são tomadas por quem tem voto popular e por quem passa no concurso público. E por mais que se queira apartado no mundo dos políticos, o Ministério Público age politizadamente ao fazer oposição cerrada a determinadas opções governamentais. Só que esse agir politizado carece de legitimidade. Repito,
Só que esse agir politizado carece de legitimidade, porque desconsidera as instâncias decisórias do governo democrático. Talvez padeça, por vezes, o parquet de certa aporia com o mundo externo, que o vai sufocando aos poucos, confinando dentro de sua dinâmica interna peculiar, sem se perceber que sua imagem vem se desgastando ao longo do tempo em importantes setores do Estado e até da sociedade. O Ministério Público foi vítima de seu sucesso e de seu prestígio inicial. A independência funcional de seus membros e a autonomia da instituição, que eram seu maior capital, acabaram se revelando também como sua maior fragilidade. No mais, ao longo dos anos, parte dos membros passou a se encantar com seu poder de administração administrativa. O idealismo orgânico, no momento constituinte, foi dando lugar à atuação frequentemente individualista, politizada e corporativista. Veja bem, meus amigos, veja bem, cada procurador nessa linha de atuação passou a se portar com um procurador-geral em menor escala, falando pela instituição como um todo, dando entrevistas, lançando seus disparos contra qualquer autoridade constituída, sem consideração com o eventual privilégio de foro com o grau de imunidade do alvo. A independência funcional mal entendida, porque dissociada do agir institucional, para ser vista como atributo individual, foi erigida em valor absoluto, fazendo sombra a unidade e a indivisibilidade. Agora que vem, diz, afinal, presidente, senador Collor, são essas palavras que acabo de ler. Olha só o absurdo. Olha onde foi parar a opinião e de quem. São algumas das reflexões do subprocurador-geral da República, Eugênio José Guilherme Aragão, ex-corregedor-geral do Ministério Público Federal e hoje vice-procurador-geral eleitoral. Diz finalmente com essas palavras são as minhas. Então, é um próprio integrante do Ministério Público que foi corregedor, se insurgindo com a contra a atuação do próprio Ministério Público Federal. E aqui analisa ele como regra geral. Então nós estamos diante do quê? No quarto poder. É o que diz. É que o tempo não me é possível. Mas Vossa Excelência tem liberdade. Dá uma parte depois, vereador. O restante do que disse o ex-presidente Collor retrata a realidade. E que nós, que somos eleitos pelo povo, estamos constantemente sendo assediados, até mesmo perseguidos. Diz ele aqui, não sou eu. Pois não, vereador Chico. O vereador Taubaté, realmente me preocupa muito, porque Vossa Excelência fez uma cirurgia e depois desse discurso longo, eu espero que a sua cirurgia não tenha nenhum tipo de problema. Entendeu? Que tudo corra bem e estou vendo que Vossa Excelência está muito bem depois da sua cirurgia. Eu entendi, depois desse discurso longo que Vossa Excelência fez, e a gente poderia se falar simplesmente a única coisa. Quando Vossa Excelência falou o seguinte, do quarto poder, que é claro, todo mundo sabe que hoje o grande poder desse país também é o Ministério Público. E o Ministério Público, se ele lê uma notícia no jornal de qualquer coisa, ele vai lá e processa alguém, ou entra com algum inquérito no sentido de que se processa alguém. Agora, nós não podemos defender de maneira nenhuma, e eu sei que Vossa Excelência não está defendendo, o que está sendo feito pelo Procurador-Geral da República, que denunciou aí uma infinidade de pessoas por corrupção com o problema da Petrobras. Não é isso que Vossa Excelência está falando. Vossa Excelência está falando da incoerência que foi dita pelo o corregedor da Procuradoria. Exatamente. Não é isso, o vereador Taubaté? Então, Vossa Excelência tem razão. Agora, isso que está acontecendo nesse país é um problema vergonhoso, que a gente está vendo aí uma infinidade de pessoas que meteram a mão
na Petrobras. A Petrobras está praticamente quebrada, com a dívida violentíssima, uma infinidade de empresas que estão devendo coisas absurdas, e eu acho que esse processo tem que dar seguimento, tem que ir até o fim, e realmente nós não podemos aceitar de maneira nenhuma, é o que disse esse corregedor da Justiça, no sentido de querer defender determinadas coisas que não têm defesa. Eu não sei se é isso que Vossa Excelência quis dizer. Vereador Chico, o corregedor, o ex-corregedor do Ministério Público Federal, ele é contrário às incursões ministeriais, a forma com que vem tratando o ser humano, o cidadão, as incursões, o trabalho desenvolvido, muito aquém da realidade dos seus mistérios. Os representantes ministeriais estão afrontando a própria Constituição Federal, segundo o que ele fala. Está havendo um desrespeito aos políticos eleitos pela população. E não são eles que passam em concurso público, não somos nós, são eles. Eles têm que seguir o regramento estabelecido pela Constituição. E diz o representante aqui, o corregedor, que justamente isso, que o Ministério Público está indo na contramão da realidade, querendo demonstrar força, querendo demonstrar com isso ser o quarto poder. Essa manifestação foi feita, e a coisa vai mais longa, o vereador Bezerra. Eu não entrei na questão do Lava Jato, eu não entrei na questão, e para mim, neste caso, não me interessa. Mesmo porque o que nós podemos compactuar de que primeiro se condene publicamente uma pessoa para depois, veja bem, publicamente é condenado. Depois é a justiça que vai decidir. Se a justiça depois absolve, onde é que está o cidadão? Já era, já está desmoralizado. Então o que não pode haver é precipitação na condução e do andamento do judiciário. Tem que deixar primeiro que o judiciário decida e não lançar mão da mídia para poder aparecer. Isso não pode, isso é totalmente deplorável. É como agora o advogado está comprovando que os quadros que foram apreendidos em Curitiba, ou melhor, levados para Curitiba, não são daqueles valores expostos pelo Ministério Público. Então, veja, uma precipitação dessa é pernicioso para o andamento processual. É isso que nós somos contra, nós não podemos concordar. E também o corregedor-geral do Ministério Público também não concorda. Ele é de opinião que primeiro precisa se investigar, precisa se comprovar. Com relação a esse problema que o vereador Bezerra falou, senhor presidente, só para finalizar, nós teremos proximamente a vinda da Suíça e da França, através do HSBC, o nome de 8.000 pessoas brasileiros que lá estão, com contas, mais de 8.000. Eu gostaria até de lançar uma pergunta para encerrar. Vamos admitir que tenhamos desses 8.000 sem declaração oficial. Portanto, se não é declarado oficialmente, é dinheiro obtido através de subterfúgios. Se não declarado, eu gostaria de saber, será que o Ministério Público vai pedir a prisão desses? Será que serão presos? Ou serão investigados? Só isso, senhor presidente. Obrigado. Eu que agradeço. Concedo a palavra ao novo vereador Carlos Lucareschi. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa e demais pessoas que nos acompanham, boa tarde. A minha fala de hoje é para falar sobre a greve dos professores da rede estadual. Nesses quase 2 semanas de greve, o governo não quer abrir um diálogo para tentar solucionar as reivindicações dos docentes em nossa cidade. Podemos ver escolas parcialmente sem professores ou totalmente sem professores. E quem sofre com isso são os alunos, que muitas vezes são dispensados, ficando sem aprender nada. Me coloco em favor dos docentes, acredito que tem que haver uma valorização real dessa classe. Entre as principais reivindicações da campanha salarial deste ano estão aumento de 75,33%.
para equiparação salarial. Todas as demais categorias com formação de nível superior e implementação da jornada do piso. Os professores também reclamam do fechamento de salas de aula e, consequentemente, superlotação, e reivindicam a contratação de concursados, também a garantia do abastecimento de água em todos os estabelecimentos, medidas de prevenção à violência e aumento dos vales alimentação e transporte. Torço para que tenha logo um desfecho feliz, para que todos, se for preciso, protocolarei pedidos para o governo estadual para que tenhamos uma solução. Só para ter uma ideia, só Mogi das Cruzes foram fechadas 112 salas de aulas e mais de 3.000 salas de aulas em todo o estado de São Paulo, que foram fechadas. Isso não pode acontecer, por isso que os professores estão pedindo e vendo essa reivindicação que eles estão fazendo. Muito obrigado, senhor presidente. A presença que agradece. Com a palavra ao novo vereador Eduígues Ferreira Martins. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os internautas que nos acompanham, boa tarde, a imprensa. O nobre colega Lucareschi roubou a minha fala. Eu vou dar continuidade porque eu vi o espírito sindicalista ali no nobre vereador Lucareschi. Eu quero continuar o tema, porque... E parabenizar a Vossa Excelência por ter iniciado esse debate. Vereador, antes de Vossa Excelência prosseguir na sua fala, eu queria registrar a presença da vereadora Vera Rainha. Muito obrigado. Eu quero pegar um outro aspecto, nobre vereador. Vossa Excelência, deseja uma parte, pois não? Sim. O que ocorre, vereador, muitos professores estão mais de 2 semanas em greve. Por quê? O governo quer fazer o seguinte: mandar todas as crianças quase numa sala só, onde que poderia ser 3 salas, eles colocam numa só. Para quê? Para diminuir os professores, para os gastos do governo. E o que o governo gasta muito mais em outras coisas que não tem necessidade e deixa eles daquele jeito? Parabéns a Vossa Excelência. Vossa Excelência abordou o tema corretamente. Não só isso, a progressão continuada que o governo do Estado implantou no Estado de São Paulo, essa invenção, que as crianças passam de ano sem saber ler, sem saber escrever, exatamente para que empurrar a criançada para frente, para que de fato não acumulem e venha o governo do Estado a ser obrigado a abrir novas salas de aula. Mas, senhor presidente, o aspecto que eu quero abordar aqui, um aspecto que o nobre vereador Lucareschi não abordou, é a repressão. A delegada de ensino de nossa região, Roseânia, tem agido de maneira a pressionar os diretores de escola, a pressionar os professores, para que esses não exerçam o legítimo direito de greve. Um direito constitucional que qualquer categoria pode exercer, funcionalismo público, iniciativa privada. E essa delegada, Roseânia, tem pressionado o verdadeiro assédio moral sobre os diretores e os professores. Então eu quero aproveitar aqui, não só denunciar o aspecto de abandono que está a educação pública no Estado de São Paulo, com as escolas abandonadas, o tráfico de drogas imperando no interior das escolas públicas, agressão a professores, baixos salários, e quando os professores desejam exercer o seu legítimo direito por lutar por melhores salários e por uma escola pública de qualidade,
ter esse tipo de repressão. E quero aqui também dar outros números. 23 mil professores foram demitidos em função, pelo motivo do fechamento da sala de aula. O vereador Lucaresc colocou que 112 salas foram fechadas em Mogi. Agora imagina o estado de São Paulo, do tamanho que é o estado de São Paulo, quantas mil salas de aulas não foram fechadas. Então, senhor presidente, eu quero aqui me solidarizar com os professores que entraram em greve a partir do dia 13 de março, uma categoria com mais de 200 mil professores. Quero parabenizar a POESP, que é a entidade que representa os professores, e, como disse o nobre vereador Lucaresc, solicitar a esse governo do Estado de São Paulo, que já está um desastre na segurança pública, um desastre no problema da água, um desastre na educação, que pelo menos valorize o professor. O professor, que é uma categoria importantíssima para a nossa sociedade. Então eu quero aqui, senhor presidente, reforçar o apelo para que haja uma saída negociada para o professorado do Estado de São Paulo, para que não haja repressão, para que os professores tenham o seu legítimo direito de greve respeitado, e que para que a escola pública seja revitalizada, que o professor tenha segurança para ministrar suas aulas, que haja segurança na escola pública, que o aluno possa ir à escola pública sabendo que vai retornar para sua casa, e que o professor possa ir para a escola pública sabendo que não será agredido. Então esse é o apelo que nós temos também para fazer nesse dia em que os professores se mobilizam. E no dia 26, portanto, amanhã, os professores estarão na praça popularmente conhecida como Praça da Marisa, para um ato às 14 horas, para reforçar a sua luta pela escola pública de qualidade, por melhores salários. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência que agradece. Conceda a palavra ao nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, só para relatar, primeiro eu queria, antes de relatar a reunião de abertura hoje da SEV do Passe Livre, senhor presidente, dizer que a Comissão de Educação, vereador Eduígues, dessa casa, também dá apoio a essa greve dos professores e mostra a sua preocupação, senhor presidente, num ano difícil, no meio do processo letivo, e faz apelo aí também ao governo do Estado que busque uma solução o mais rápido possível, que venha atender a necessidade e valorizar os profissionais da educação do Estado de São Paulo. O que a gente não pode é fingir que nada está acontecendo. E me parece que esse governo do Estado pegou essa mania. Não tem crise d'água, não tem crise na segurança, não tem crise na educação. Ele nunca enxerga problema nenhum, vereador Eduígues. Enquanto isso, a gente sabe o que tem passado os professores, os diretores de escola, os profissionais da área da educação, e o abandono que a maioria das escolas, somente nas periferias, senhor presidente, tem enfrentado. Professores que não se sentem seguros para ensinar, para contrariar um aluno em sala de aula. Hoje em dia as dificuldades são muito grandes. Então, que o governo não feche os olhos, abra um diálogo, converse com os professores, que os alunos, que os cidadãos, as pessoas jovens, não sejam mais uma vez prejudicados. Mas acho que os professores têm todo o direito de fazer greve e recebem também a minha solidariedade, senhor presidente. Dizendo, nessa linha da educação também, senhor presidente, hoje foi um momento muito importante. Às 2 horas hoje, os 5 membros, vereador Caio Cunha, vereador
Juliano Abbe, vereador Cláudio Miak, que precisou ir para São Paulo, e vereador Jean Lopes, senhor presidente. Estivemos reunidos hoje na instalação da sede do Passe Livre. E tomamos algumas decisões que são importantes e a gente quer manter o plenário avisado, senhor presidente. Que nesses primeiros dias, as primeiras semanas de trabalho, nós vamos buscar o maior número de informações possíveis. Vamos visitar as cidades da região que já implementaram a questão do passe livre, Suzano, Poá. Já temos agendado com a presidência da MTU, no dia 9 de abril, senhor presidente, uma reunião para discutir também o passe livre metropolitano. Vamos buscar em outros estados, na cidade como cidade de Porto Alegre, Passo Fundo, outras regiões que implementaram esse benefício. Quem sabe, vereador Protásio, vamos buscar essas informações e, num segundo momento, senhor presidente, já acreditamos que aí, num prazo de uns 45 dias, vamos começar a realizar um grande debate com a sociedade mogiana, levando a Câmara Municipal a diversos bairros da nossa cidade, indo para dentro das escolas, para que a gente possa dialogar com os estudantes, dialogar com os jovens, debater o nosso modelo de um projeto que essa casa quer assumir o compromisso de apresentar ainda no primeiro semestre deste ano, vereador Emerson Ronco. Então, somos 5 membros por questões da aprovação da lei, mas todos os vereadores que quiserem participar, que quiserem criar esse debate com a comissão. Hoje nós tivemos o vereador Carlos Castro presente, o assessor do vereador Sadal Sakai estava presente na reunião de instalação. Mostra a importância desse tema. Eu acho que a Câmara Municipal vai dar um grande exemplo, senhor presidente. Então, fica aqui registrado essa reunião de hoje. Obrigado. Não havendo mais nenhum dos senadores inscrito para falar, eu solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a nossa ordem do dia. Vereador Ana Carino Rodrigues Pirillo, presente. Vereador Antônio Lino da Silva, na presidência. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães, presente. Vereador Caio Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Ducareschi, presente. Vereador Cláudio Kilmiak. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereador Emerson do Posto, presente. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Mello Filho, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, na primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Furlan, presente na segunda secretaria. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Vereador Aldete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Somo Tomiyama, presente. Vereador Pedro Hideki Komura, presente. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho do Prado, presente. Senhor presidente, 21 dos senhores vereadores presentes. 21 dos senhores vereadores se encontram-se presentes. A quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constando da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei 123/2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a ratificação do termo de aditamento ao contrato do consórcio CRESAMU. Coloco em discussão o projeto de lei 123/2014. Está em discussão. Cerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 166/2014, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação e dominação de unidade de saúde da família, USF, Chácara Guanabara, Dr. Onofre Zambuzzi. Coloco em discussão o projeto 166/2014, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão. Cerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 02/2015, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Educação 2015/2016. Coloco em discussão o projeto de número 2/2015 do Poder Executivo.
Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei número 03/2015, de autoria do vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública do Grupo Escoteiro Aruanã. Coloco em discussão o projeto de lei número 3/2015, de autoria do nobre vereador Mauro Claudino de Araújo. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 5/2015, da autoria do vereador Jean Lopes, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito à Igreja Batista Jardim Esperança, IBAGE. Coloco em discussão o projeto de lei de número 5, projeto de decreto legislativo de número 5/2015. Está em discussão. Encerrada a discussão, nós vamos passar ao processo de votação. Gostaria de informar ao plenário, senhores vereadores e vereadoras, que os vereadores que forem favoráveis, votem sim. E eu peço, por gentileza, votar no microfone, por favor. Solicito ao presidente secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para que a gente possa colher os votos para esta matéria. Vereador Ana Carino Rodrigues Pirillo. Voto sim. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Lino vota sim. Vereador Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Sim. Vereador Caio César Machado da Cunha. Caio Cunha vota sim. Vereador Carlos Evaristo da Silva. Sim. Vereador Carlos Lucareschi. Sim. Vereador Cláudio Kilmiak. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Sim. Vereador Emerson do Posto, Emerson Hong. Sim. Vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Vereador Iduíque Ferreira Martins. Voto sim. Vereador Jean Lopes vota sim. Vereador Juliano Junab. Voto sim. Vereador Marcos Furlan. Voto sim. Vereador Mauro Luiz Claudinho de Araújo. Voto sim. Vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Vereador Olímpio Samu Tomiyama. Voto sim. Vereador Pedro Hideki Komura. Voto sim. Vereador Protásio Ribeiro Nogueira. Sim. Vereador Rinaldo Sadal Sakai. Sim. Vereador Roberto Valença Lima. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Sim. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Sim. Vinte dos senhores vereadores votaram, senhor presidente. 20 dos senhores vereadores votaram sim. Portanto, está aprovado a matéria. Senhor presidente, não existem mais projetos a serem discutidos na ordem do dia. Não havendo mais papéis para ser discutido na ordem do dia, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária, que será realizada amanhã no seu horário regimental. Está encerrada a presente sessão.